Olá, tudo bem? Eu venho hoje falar uma situação para você que é muito interessante. Nós sabemos hoje que o judiciário está assoberbado, tanto o judiciário estadual, o judiciário federal, o judiciário trabalhista. Eu vou falar para você hoje de uma situação onde você consegue resolver muitas situações na seara trabalhista, sequer ingressando principalmente ou inicialmente com a reclamação trabalhista. É isso que eu vou te dizer agora como é feito. Vou falar para você sobre uma alternativa à judicialização de conflitos, que é o acordo extrajudicial. É uma estratégia cada vez mais utilizada por pessoas físicas e jurídicas que desejam celeridade na resolução de seus conflitos, mas não é por ser extrajudicial que deixa de ser um processo formal ou até mesmo com validade jurídica. O que é esse acordo extrajudicial? O acordo extrajudicial é o meio pelo qual duas ou mais partes em conflitos negociam os termos de resolução de modo consensual e sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Um acordo desse tipo ainda é um procedimento formal e capaz de ter validade jurídica. O que é um termo aí de acordo extrajudicial que eu acabei de dizer, né? O termo de acordo é um documento que formaliza o que ficou acordado entre as partes após a negociação extrajudicial. Ele contém, portanto, os detalhes do acordo, as obrigações e compensações e determina a vinculação jurídica entre as partes. Ele é considerado aí, portanto, um título executivo extrajudicial na forma do artigo 784 do CPC. Em última análise, o termo de acordo que garante os direitos e deveres aos envolvidos no conflito para a resolução da contenda. Por isso, ele precisa ser redigido com cuidado e seguindo os mesmos preceitos que balizam um termo de acordo judicial. Alguns itens que devem constar clara e expressamente na minuta do termo de acordo são a identificação das partes envolvidas e a data do acordo, obrigação de pagar ou fazer que ficou acordada, como se dará o pagamento, a frequência do parcelamento e os meios de pagamento, a natureza do pagamento, se é indenizatório, se é salarial, procedimentos em caso de eventual mora, inadimplência ou descumprimento do acordado, eventuais cláusulas de liberação ou renunciações futuras, assinatura das partes e eventualmente também de testemunhas. Esse acordo extrajudicial tem validade jurídica, é o que se pergunta. Como garantir que será cumprido? Sim, pessoal. Embora não tramite pelos meios tradicionais, um acordo extrajudicial trabalhista não está à margem ou alheio à justiça. Se cumprir os requisitos previstos no ordenamento pátrio e for regido pela autonomia da vontade das partes, terá validade legal, terá validade jurídica. Para reconhecer o acordo extrajudicial e dar ainda mais segurança jurídica a essa operação, as partes podem requerer ainda homologação judicial do procedimento. A homologação nada mais é que o encaminhamento do acordo à justiça, peticionando aí para que o juiz reconheça o consenso firmado entre as partes. Por meio da homologação, o acordo extrajudicial ganha força de título judicial, conforme indicado aí no próprio CPC no artigo 515. Okay? Onde se diz lá no inciso 3º que a decisão homologatória da autocomposição extrajudicial de qualquer natureza é válida. Fundamentos legais do acordo judicial, ou seja, a previsão e até estímulo à autocomposição a realização de acordos em diferentes dispositivos legais. Nós temos, por exemplo, no Código de Processo Civil, no artigo 190, onde lá versa que o processo sobre direitos que admitam autocomposição, ele ainda é lícito às partes plenamente capazes para que se estipule mudanças no procedimento para ajustá-las às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais, antes ou durante o processo. A questão do ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse dispositivo, onde ele pode recusar somente casos de nulidade ou em questões abusivas no contrato realizado. Para acordos judiciais trabalhistas, a principal base legal decorre da reforma trabalhista, que adicionou à CLT, entre outros, o artigo 855-B, que diz lá, dentre outras coisas, que o processo de homologação do acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação por partes ou das partes por advogado, e as partes não poderão ser representadas por advogados comuns ou por advogado comum. Faculta-se ainda ao trabalhador ser assistido pelo sindicato da sua categoria. É vantagem em fazer este acordo extrajudicial. Escolher o procedimento extrajudicial pode trazer uma série de benefícios, tanto para pessoas naturais quanto pessoas jurídicas. Por isso, vamos separar agora essas vantagens a partir de duas frentes.
Primeiro, as vantagens dos acordos extrajudiciais para as empresas. Essas empresas que optam por estabelecer políticas de acordo e tornar este um meio oficial de resolução de conflitos com parceiros, colaboradores e consumidores, costumam obter aí alguns benefícios como a economia em processos judiciais, celeridade na resolução de demandas, preservação da imagem da empresa, evita a imobilização de caixa, bloqueios judiciais e mais flexibilidade no parcelamento de eventuais obrigações de pagar. Também temos as questões que são aí vantagens para as pessoas físicas, onde essas pessoas físicas que optam por buscar a autocomposição e firmar acordos extrajudiciais podem obter também mais celeridade na resolução da demanda do conflito, acesso a eventuais indenizações e compensações, mais flexibilidade para a negociação do conflito, já que esta não dependerá da decisão de um juiz. Preserva-se os relacionamentos e vínculos, principalmente em acordos que envolvam pessoas com relações anteriores. O acordo extrajudicial trabalhista, esse acordo é um método de resolução alternativo à Justiça do Trabalho. Está regulado no Brasil por meio da Reforma Trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Esse texto legal, os acordos trabalhistas extrajudiciais podem ser firmados entre patrão e empregado, desde que as partes tenham advogados distintos e não um advogado comum, podendo, como já dito, o empregado ser representado por um advogado da categoria ou sindicato. Essa homologação do acordo seja protocolada por meio de petição conjunta à vara do trabalho competente. Também sendo importante lembrar que há algumas ressalvas relacionadas a prazos que foram firmados por meio da reforma trabalhista. Dentre elas, as mais importantes são os procedimentos de homologação de acordo extrajudicial trabalhista não cessam o prazo de 10 dias para que seja feito o pagamento das verbas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, em caso de extinção do contrato de trabalho. Está lá no 855C da CLT. São também suspensos os prazos aí da prescrição trabalhista a partir do pedido de homologação do acordo. A suspensão se aplica apenas aos direitos que estão contemplados no acordo. Caso a homologação seja negada, a contagem do prazo é retomada no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão em sentido negativo. Está lá no artigo 855E da CLT. Meu nome é César Augusto Michele, sou advogado, professor universitário. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato no meu Instagram ou aqui embaixo que eu resolvo essa dúvida com você. Muito obrigado.